que uma das maiores dificuldades de assumir o ministério e de aceitar essa identidade e o propósito para o que Deus teria para a minha vida, eu demorei a perceber que o principal direcionamento, nesse caso, era romper com a incredulidade. Mas a única certeza que eu tinha naquele momento é que talvez, ou provavelmente, aquilo nunca se concretizaria. Um outro ponto, falando no terceiro tópico, é que talvez impeça ou talvez dificulte de percebermos direcionamento, de entendermos que às vezes os céus estão do nosso lado, assim como aqueles dois discípulos que caminhavam com Jesus e não perceberam que era Jesus ressurreto, caminhando e falando com eles. Direcionamentos precisam de expectativas alinhadas. Nesse terceiro ponto, eu quero abordar que uma das causas de não perceber direcionamento dos céus são as nossas expectativas desalinhadas. Deixe-me ler um texto ou continuar lendo. A gente parou no verso 16, deixe-me continuar lendo Lucas 17, Lucas 24, 17. Então, depois que a Bíblia narra que os olhos deles estavam como impedidos de ver, o verso 17 diz: Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam e, com o rosto entristecido, disseram. Então um deles, chamado Cleopas, verso 18, respondeu: Você deve ser a única pessoa em Jerusalém, respondendo para Jesus, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Imagina esse camarada falando cheio de si, do tipo, você não faz ideia do que aconteceu. E na verdade, quem não fazia ideia do que estava acontecendo era ele mesmo. O verso 19 diz: Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Verso 20. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. O verso 21, e é o mais importante dessa narrativa: Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Eles terminam dizendo algo que era uma opinião ou era um entendimento majoritário de todo mundo que seguia Jesus, ou da grande maioria que seguia Jesus, que não entenderam porque Jesus morreu. Porque a expectativa que foi construída em volta do nascimento e da vinda, né, da manifestação de Jesus como homem, a expectativa por trás remonta a séculos de profecia. E as circunstâncias atuais daquele povo que estava sendo subjugado pelo Império Romano, parece que fortalecia ainda mais esse entendimento. As expectativas que eles tinham do Messias era de um Messias, de um Cristo militar, de um grande general, de um grande soldado ou um combatente que fosse medir forças com o Império Romano, de que fosse resgatar eles daquela escravidão, ou ainda que não fosse uma escravidão é, tecnicamente falando, mas era uma escravidão mental, a gente pode dizer assim. E uma pergunta que salta aos olhos quando a gente lê esse trecho e quando a gente fala sobre direcionamento na nossa vida hoje, no século XXI, é que as expectativas que nós criamos sobre nós mesmos e sobre o nosso futuro, será que elas estão alinhadas com a vontade de Deus? Será que às vezes nós nos frustramos e parece que não percebemos o direcionamento de Deus porque nós mesmos criamos expectativas desalinhadas? Aquele povo esperava um Cristo que nunca veio na expectativa deles. Eles queriam um militar, mas a verdade é que veio um homem manso e humilde de coração, um homem todo-poderoso em obras e no poder do Espírito Santo, mas um homem que veio implantar um reino não físico nesse primeiro momento, ainda que a volta de Cristo importe que ele dê continuidade à sua redenção e implante um reino físico. Mas naquele momento, o que Cristo veio fazer é a implantação de um reino espiritual. Mas o povo estava tão preso às circunstâncias que passou a interpretar as Escrituras segundo as circunstâncias e não segundo aquilo que de fato estava escrito. Né? E do que eu estou falando? Profecias como Isaías, capítulo 61, verso 1 e 2.
A palavra de Deus diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a pregoar um ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar a todos os que choram. O importante é dizer que Jesus cumpriu todas essas coisas, né? De uma forma espiritual. Jesus não entrou em confronto com o Império Romano e Jesus não veio necessariamente para um reino militar. Mas na expectativa dos judeus, Jesus não cumpriu nada. A expectativa deles era de alguém que proclamasse a libertação aos cativos e colocasse em liberdade os algemados. Repito, ainda que aquele povo não estivesse sendo de fato fisicamente cativo e eles eram mentalmente escravizados, porque eram extorquidos por impostos e tinham uma parte da sua liberdade confiscada, vamos usar essa expressão confiscada, entre aspas, né? A interpretação da lei e dos profetas era segundo os seus próprios entendimentos e as suas próprias percepções, que era baseada sob uma ótica circunstancial. E o importante sobre alinhar expectativas é que nós recebemos o tempo inteiro o direcionamento de Deus. E até quando nos parece óbvio, nós precisamos perguntar. Nós devemos perguntar sempre de Deus, na pessoa do Espírito Santo, até quando o direcionamento, a comunicação parecer óbvia demais. O que é que eu estou falando? O profeta Zacarias, isso está em Zacarias capítulo 4, a partir do verso 4, quando narra a visão do candelabro de ouro, e depois de ter tido essa visão, o profeta pergunta, verso 4: então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isso? E o anjo que falava comigo disse, você não sabe o que é isso? E respondi, não, meu senhor. E ele prosseguiu e me disse, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Em outras versões, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. O trecho relata, de forma bem resumida, que Zorobabel e Josué, ou Jesua, que era filho de Josadaque, Josué era sumo sacerdote, Zorobabel era governante de Judá, era rei de Judá, que tinham sido libertados do cativeiro de Babilônia por um decreto de Ciro, e eles regressam e recebem a incumbência de Deus para reconstruir o templo. E a visão do candelabro, e assim, qualquer judeu, praticante ou não, tem a mínima noção do que significa ou significava, naquele momento, a figura do candelabro. O candelabro todo feito de ouro representava o Espírito Santo. Mas até quando parecia óbvio, um homem do calibre de Zacarias com certeza sabia o que representava o candelabro. Mas até quando pareceu óbvio, ele preferiu perguntar. Porque até quando é óbvio, eu e você precisamos perguntar. Eu e você precisamos conferir com Deus, ainda que um direcionamento, um sinal seja óbvio demais. Então Deus responde para o profeta e diz: olha, eu quero que vocês saibam que não vai ser na força do braço de vocês, nem por violência alguma, mas no poder do meu espírito vocês vão reconstruir o templo. Hoje eu percebo muita gente frustrada porque não percebeu direcionamentos ou não pôde experimentar até onde esses direcionamentos levariam, porque decidiram criar as suas próprias expectativas. Às vezes, expectativas sobre algo que Deus nunca comunicou, ou expectativas exageradas sobre determinadas palavras que Deus nunca disse. Gente que se frustrou e sabotou o processo do propósito porque criou expectativas próprias e não teve a mínima, para não dizer outra palavra, mas não teve a mínima decência de consultar antes, de checar antes, de entender que o protagonismo de direcionar vai sempre ser do Espírito Santo. Hoje Deus segue direcionando os seus filhos, os seus escolhidos, e ele não revogou Números, capítulo 12, versos 6 a 8. A palavra de Deus disse que ele se revela por sonhos, visões e enigmas. Entenda enigmas como um testemunho interior, aquela convicção que surge dentro, que você não sabe explicar, mas que você passa a ter certeza
de alguma coisa. O que eu quero dizer com isso é que Deus não revogou esses canais de comunicação pelos quais ele libera direcionamento. Mas tem gente hoje que não dá a devida atenção aos seus sonhos, que ignora visões. Eu sei que muita gente que me assiste aqui tem visões, recebe visões de Deus, mas não confia, ou às vezes acha que foi coisa da própria cabeça. Não presta atenção e não tem zelo com os sonhos que recebem. Deus tem falado muito através de sonhos e visões com essa geração, mas também tem falado muito através de testemunho interior. E eu confesso que o testemunho interior dos três talvez seja o mais difícil de gerar convicção, porque a gente acaba indo por um caminho de pensar: será que sou eu pensando ou é o Espírito Santo falando comigo? Caberia muitos outros apontamentos aqui, e eu não falei isso no início do vídeo, mas a ideia dessa série, de forma alguma, é esgotar o conteúdo ou ter a pretensão de que a gente vai esgotar o conteúdo que é denso, que é vasto, e que é muito profundo, mas a ideia era contribuir. O que eu quero deixar para você, no nome de Jesus: não silencie a voz de Deus dentro do seu coração, mas silencie as outras vozes, as vozes que geram incredulidade. Hoje muita gente tem gerado incredulidade através de excessos de ansiedade ou de depressão, de excessos de dúvida e de medo. Silenciar essas vozes não é uma coisa que você vai, no estalar de dedos, fazer, mas isso não significa que seja demasiadamente difícil. Deus disse para Jeremias: olha, não tem nada demasiadamente difícil para mim. Eu deixo para você hoje essa reflexão, para que você gaste esses momentos agora em oração, numa profunda reflexão com o Senhor. Estabeleça um canal com Deus, cesse as outras vozes, esteja com o coração ensinável, para poder perceber direcionamento e quando Deus fala conosco. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.